Estamos de volta com o nosso podcast do CIMED PB, aqui se fala de tudo. Tivemos essa pausa aí do período carnavalesco, né? Deu para todo mundo descansar e a gente vai voltar aqui semanalmente com alguns programas de interesse de todos. E hoje, né, a gente tem a honra de estar recebendo aqui um presidente do Sindicato dos Médicos, né, de um estado importante do nosso Brasil, aí, Minas Gerais. Então, quem vai estar conversando com a gente sobre sindicalismo no Brasil, como um instrumento de luta dos médicos, é o nosso amigo, né, Dr. Giordani Campos Machado, que é o presidente do Sindicato dos Médicos de Minas Gerais. Ele é médico especialista em ortopedia, traumatologia, também na área de medicina legal e perícias médicas. Então, um prazer receber você, meu amigo, e a gente vai bater um papo legal aqui sobre vários aspectos. Eu queria que você se apresentasse aí para os nossos ouvintes aí do nosso YouTube, né, para que a gente desse andamento aqui às nossas perguntas que vão girar no que a gente já conversou. Muito obrigado, presidente Tarcísio Campos. Devemos ter um parentesco nisso, hein, Tarcísio? Vamos Dois ter que ir campos atrás aqui. dessa nossa origem aí. Temos campos, temos muito Machado no sindicalismo brasileiro. Precisamos de olhar isso. É um prazer imenso estar com vocês. Bom dia a todos que nos escutam nesse podcast. É sempre um prazer estar nessa terra maravilhosa. Tirei nessa você terra, do seu descanso, né? Nessa terra paradisíaca da Paraíba aqui, nessa querida João Pessoa. Estar com pessoas queridas como o presidente Tarcísio é sempre engrandecedor e nos faz aprender mais. É um presidente de elite, eu considero assim, pelo conhecimento, pela capacidade de gestão que trouxe esse sindicato da Paraíba. Muito obrigado pelo convite. Isso, a gente sempre esteve junto. O Sindicato dos Médicos de Minas Gerais, o Sindicato dos Médicos da Paraíba, tem uma história já desde do início, do meu início, da minha formação como sindicalista, né, na área médica, e eu aprendi muito com os colegas lá de Minas Gerais, porque o sindicato tem quantos anos, o Sindicato dos Médicos de Minas? Tarcísio, a gente vai completar aqui agora, no dia 11 de julho, 54 anos. Nós temos no nosso sindicato, são 853 municípios em Minas Gerais. É o estado de maior número de municípios do Brasil. Desses 854, nós temos 705 municípios que fazem parte da nossa rede sindical. Então, nesses nossos 54 anos, completando agora em julho, nós estamos bem representados no nosso grande estado. Que bom, assim, só comparando com a nossa Paraíba, né, que tem 223, assim, ou seja, é um campo de atuação enorme lá do Sindicato dos Médicos de Minas, né? E vocês têm a grande abrangência, né? Como você falou aí, são quase todos os municípios, porque existem alguns municípios que têm sindicato próprio lá. Sim, nós temos 6 sindicatos em Minas Gerais. Inclusive, 2 desses sindicatos estão para perder a carta sindical. Que não atua? Sim, não estão atuando, não fizeram reeleições, estão sem atuação e devem perder sua carta sindical. Provavelmente devem ser reencampados. A gente tem olhado no Ministério do Trabalho, para poder ver se conseguimos que tenham uma representatividade, queremos que eles façam novas eleições, para não ficar aqueles colegas médicos desamparados. É muito ruim para a categoria ficar sem um representante sindical. Você falou uma coisa importante, porque aqui na Paraíba a gente tem, né, infelizmente, assim, essa situação com o Sindicato dos Médicos de Campina Grande. Os colegas médicos de Campina Grande ficam realmente à mercê, né, de uma ajuda ou outra nessa área, porque a gente não pode atuar, né, como Sindicato dos Médicos do Estado da Paraíba, com exceção de Campina Grande, porque tem um sindicato próprio, então a gente não tem essa legitimidade, né, e eles ficam realmente, já estão há um bom tempo sem um sindicato atuante na área. A gente tem previsto, inclusive, no nosso planejamento, a busca de ou reativar o Sindicato de Campina Grande, que a gente é importante, é a segunda maior cidade do estado, ou, né, com encampá-lo, né? Ou encampá-lo, desde que os médicos de Campina Grande desejem dessa forma. Né? A gente tem mantido entendimento com alguns colegas que vamos ver se a gente, este ano 2024, a gente consegue, porque o que não pode é ficar na situação que está. Né? Porque lá nós temos uma grande quantidade de médicos, são mais de 2.000 médicos, eu acho que hoje. Sem representação sindical. Né? Os médicos da EBSER a gente consegue representar, né? Já que é uma instituição federal, né? E como a EBSER hoje
a gente tem a representação na mesa, a gente representa, né, os médicos que trabalham apenas na EBSER. Mas quando é lutas do município ou na iniciativa privada, a gente fica sem essa legalidade. Eu acho assim, que falar de sindicalismo, né, é difícil hoje, né, porque tudo mudou. Então, o sindicato ele tem que ter uma estrutura, né, de trabalho muito grande. O sindicato dos médicos de Minas, eu sei que é maior do que o sindicato dos médicos da Paraíba, mas assim, eu acho que os desafios são os mesmos. Tarcísio, na realidade, o que é importante a gente frisar no Sindicato dos Médicos de Minas Gerais? Eu acredito que vocês da Paraíba e outros grandes sindicatos médicos do Brasil seguem a mesma rotina nossa. Nós somos apartidários. A gente não é esquerda, a gente não é direita, a gente não é centro. O nosso sindicato defende o médico, sabendo que se o médico estiver bem assistido, se o médico tiver boas condições de trabalho, se o médico tiver uma boa remuneração, a população sai ganhando com isso. Então, no nosso sindicato, o partido nosso é o médico. Entendemos que dessa maneira a gente consegue fazer essa boa representatividade. Outra coisa que eu acredito que vocês devem ser favoráveis, a gente é contra a cobrança obrigatória. A gente é favorável a não existir cobrança de nada obrigatória. Cobrança sindical já foi extinta e não deve voltar de maneira alguma. Nós achamos que aqueles colegas que contribuem com o nosso sindicato, contribuem porque querem, porque veem nosso serviço, né? Reconhecem nossa atuação, nosso trabalho. E digo para você, nós somos muito mais fortes agora, que não existe essa cobrança obrigatória, do que éramos no passado, quando existia a cobrança. A gente conseguiu sede própria, o que você disse, é um sindicato grande mesmo, temos uma sede própria, não devemos nada, temos as contas muito bem administradas, muito bem gerenciadas. É uma gestão. A gente trabalha numa gestão em prol dos colegas médicos. Isso aí que Jordano está colocando é fundamental. Ou seja, hoje não cabe mais aquele sindicalismo de 30, 40 anos atrás, que era um sindicalismo ideológico, um sindicalismo partidário. Né? Hoje a gente tem que estar, na verdade, voltado para os interesses da categoria médica e não interessa o político de plantão. A gente quer saber se ele está dando boas condições de trabalho, se ele está remunerando dignamente a categoria médica, né? E aí a gente está falando da categoria médica, mas assim, é uma obrigação do gestor como um todo, né? No caso um prefeito, um governador, um presidente, olhar, né, para a sua rede de funcionários, a sua rede de prestadores, né, que atuam naquela área, ou na saúde e na educação, e remunerá-los dignamente para que tudo funcione a contento. Então, assim, não existe mais, e aí nós temos esse mesmo pensamento, né? Não pode ter nenhuma vinculação partidária, né? Porque os políticos eles passam, né? Mas o sindicato permanece. E a luta tem que ser em prol do médico. Você sabe que é importante você dizer, e complementando o que nós já dissemos aqui, nós não vemos espaço hoje mais para sindicalista profissional. Nós estamos representantes que nós vamos passar, nossas diretorias vão passar, outros vão entrar e assumir nossa responsabilidade. Então, nós temos que ter nossos empregos, nós temos que ter nossos vínculos, nosso serviço particular ou público, não interessa. Nós precisamos desses empregos, que é isso que é a nossa fonte de renda. Antigamente, existiam sindicalistas profissionais que viviam às custas do sindicato. E nós somos favoráveis a que isso nunca mais volte a acontecer. Que nós devemos viver através daquilo que produzimos fora do sindicato. Aqui dentro é uma doação que nós fazemos e nós temos parceria muito grande com a Associação Médica de Minas Gerais, Conselho Regional de Medicina de Minas Gerais. O Ministério Público de Minas Gerais nos apoia muito em muitas ações que nós fazemos. Então, um agradecimento aqui ao nosso Ministério Público, tanto estadual quanto os municípios. Se não fosse por isso, eu acho que a gente não teria o respeito e o respaldo que temos. Sem dúvida. Você colocou coisas assim, importantes e a gente reafirmando que eu acabei não falando, o Sindicato dos Médicos do Estado da Paraíba também não concorda, né, com essa questão do imposto sindical. A gente é contra a questão do imposto sindical. A contribuição tem que ser voluntária, ela tem que ser de acordo com o trabalho que cada sindicato faz, porque assim, quando o sindicato trabalha em prol da categoria, a categoria reconhece e se associa a ele. Por isso que é importante, né, a associação dos médicos, né, as entidades médicas como um todo, né, e no caso específico dos sindicatos, porque o financiamento vem, né, deles, né, ou seja, não existe profissionalismo, né, dentro do sindicalismo médico aqui na Paraíba. Eu sei que lá em Minas Gerais também não tem essa visão, até porque, né, lá não existe prolabore. O
vocês não recebem salário, como a gente também não, né? Ou seja, a questão da remuneração, ela vem do individual, do médico, como lógico que você, quando você se dedica, quando você viaja, quando você está a serviço do sindicato, o sindicato tem que lhe retribuir, ou seja, de uma forma até indenizatória, né, o seu trabalho que você está realizando através do sindicato. Mas, assim, vamos num ponto importante, que é a questão da renovação dentro de um sindicato. Né? Nós temos lá, Tarcísio, 23 diretores e 6 conselheiros fiscais. Obrigatoriamente, 1/3 da nossa gestão tem que ser mudada a cada nova eleição. Isso no estatuto da previsto. Estatuto. Não podemos ter a gestão que repita sempre a mesma gestão. Nós temos autorização para reeleição, mas eu já te digo que eu não tenho vontade nenhuma da reeleição. Mas vai continuar na diretoria? Depende. Vamos ver quem vai entrar, se seremos convidados. Eu acredito que sim. Nós temos ali pessoas muito trabalhadoras e eu acho que pessoas com muita capacidade de assumir a presidência do nosso sindicato. Um mandato de 4 anos, que dá para a gente mostrar um serviço efetivo. Então, eu acho que em 4 anos a gente consegue produzir e deixar o nosso sindicato mais forte com aquilo tudo que produzimos. Temos no nosso sindicato um jurídico fantástico, o nosso jurídico em todas as áreas como é do importante, né, um jurídico forte no sindicato. Sim, nós temos advogados que são PJ e nós temos aqueles internalizados. E os PJs nos prestam um serviço fantástico de assessoria, inclusive criminal. Também nós temos, sim, defesa profissional nossa é o melhor que existe em Minas Gerais, a nossa defesa profissional, inclusive em processos éticos no Conselho Regional de Medicina, nós fazemos essa defesa. E nós temos uma parceria, por exemplo, de um escritório consumerista, e nós sempre perdemos essas coisas, né, Tarcísio? E como é que a gente retribui ao médico aquilo que ele faz de contribuição voluntária? Ele não é obrigado a fazer, mas nós temos mais ou menos uns 8 mil associados em Minas. Muito bom. Como é que é feita essa contribuição voluntária? Por exemplo, o nosso direito consumerista. Tivemos um voo para Manaus, o meu voo foi cancelado, perdemos, eu tinha uma palestra para ministrar. Aí falei, perdi, né? Vamos fazer o quê? Deixa para lá. Deixa para lá. Ganhamos no nosso consumerista lá 6 passagens para mim e para minha acompanhante, para ida e volta para qualquer lugar do Brasil. E eu não fiz nada, sem gastar um centavo. Tudo isso gratuitamente. Recentemente, tive um outro problema, eu estava indo para Barreirinhas e o voo do Maranhão ali interno, ele foi cancelado tanto na ida quanto na volta. Entramos também, recorremos no nosso direito consumerista, ganhamos. Nós temos ali parcerias com escolas. O meu menino estuda numa escola em Belo Horizonte que eu tenho 30% de desconto na mensalidade dele. Isso é importante. Só isso já diminui, já dá umas 2 vezes a anuidade do sindicato. Então, olha como é importante a gente ver. É como se você tivesse um celular de última geração. Você tem 1 milhão de coisas que você pode usar. Usa se souber usar. Tem que pesquisar, tem que entrar nas páginas dos nossos sindicatos, tem que abrir os links, ver o que pode ser usado ou não, para da melhor maneira você ter de volta aquele investimento que faz no seu sindicato. Essa é a diferença do sindicalismo que era feito antigamente com o novo sindicalismo. Quando você vê um sindicato como o de Minas, que a gente está tratando aqui, mas você tem outros sindicatos como do Rio Grande do Sul, sindicato de Pernambuco, do Pará, né? Todos eles já têm uma história e tem essa área dos, eu chamando de benefícios, né, para os associados, um leque muito grande, tanto na área jurídica como contábil, assim, essas parcerias que nós temos aqui também no sindicato dos médicos com as escolas. Então, às vezes, não, mas eu vou pagar a mensalidade do sindicato ou a anuidade do sindicato, para quê? Se você conversar com a nossa assessoria lá no sindicato, você vai ver que com a mensalidade de um desconto que você tem numa escola de 20, de 30, né, porque são várias escolas, né, só com esse desconto você paga a anuidade, a mensalidade ou a anuidade, né, e ainda sobra, né? Temos com construtoras aqui de prédios, então se você consegue 5% no valor do imóvel de 1 milhão, você já pagou o resto do período que você vai ficar sindicalizado. Você já vai virar remido ali, tudo pago, né? Então, é fundamental assim, que os médicos hoje, né? E aí a gente tem que ver essa questão da comunicação com os médicos, né? Como é a forma de a gente chegar mais perto e de uma forma mais objetiva e clara para mostrar para os médicos essas vantagens que às vezes eles nem sabem.
né? E uma vantagem hoje que vocês têm lá também, que é o plano de saúde da Unimed, que hoje a gente já tem, ou seja, uma vantagem, um desconto. Se você pegar a tabela do sindicato para um médico que não é da Unimed e quer ter o plano da Unimed e ele se associar ao sindicato, ele tem uma vantagem aí que ultrapassa 30%. Nós temos o plano de saúde da Unimed Nacional. Então, nós que temos filhos que estudam fora do nosso estado, que querem fazer uma pós fora do estado, que ainda estão sob nossa guarda, nossa tutela, eles podem entrar ali e é muito bom, o plano nacional. A gente hoje tem assim, várias vantagens de serem sindicalizados, né, que o médico tem que conhecer. E aí, para a gente chegar a essa informação para ele, né, a gente tem que utilizar mecanismos hoje que estão nas mídias sociais. Né? Essa parte da comunicação do Sindicato dos Médicos de Minas também é feita de uma forma terceirizada? Como é que vocês tratam essa questão lá no sindicato? A gente procura investir nos nossos colegas. Terceirizar, para a gente, não é problema. A gente tem o serviço tem que ser prestado da melhor maneira possível para ter um retorno daquele investimento. A gente considera que quem entra e faz a contribuição, tendo o retorno, ele vai continuar conosco. A gente investe muito na formação dos alunos. É o boca a boca, né? Sim, é o boca a boca. E é a maneira nossa de fazer esse boca a boca que está ficando muito bacana, porque a gente tem feito contato com as escolas de medicina na formação dos acadêmicos e mostrado o que é importante de associativismo. O que é importante de estar num sindicato, o que é importante de estar numa associação médica, o que é importante respeitar e ler e saber como o seu Conselho Regional de Medicina faz para poder fazer as coisas. Se terceirizado, a gente preocupa muito com os vínculos que estão aparecendo para nós no trabalho médico. Eu acho que vocês devem passar pelos mesmos problemas que a gente conversa com outros presidentes de outros estados do Brasil, são os mesmos. É a precarização do trabalho médico, a precarização dos vínculos, terceirizações, quarteirizações, em detrimento de concursos públicos, em detrimento de carteiras assinadas, de CLT, e vínculos que, na maioria das vezes, nós não temos nenhuma garantia, não temos nenhum direito, só obrigações, que nos levam, às vezes, a ficar doente, ter que pagar para alguém substituir no plantão. Olha onde estamos chegando. Você imagina... Minas, nós estamos formando 5 mil médicos por ano. Agora o nosso CRM passou do número 100 mil. Mais 10 anos, a gente está com 150 mil médicos em Minas Gerais. O que vai acontecer se a gente não melhorar esses vínculos? Precisamos de médicos? Sim, precisamos de médicos. Precisamos de médicos bem formados, médicos certificados, médicos qualificados, médicos que aquela estrutura que ele está dando, que aquele atendimento que ele está dando é digno para a população receba, que nós queremos o melhor para a população. Não é só colocar o médico? Não. Então, a gente preconiza boas escolas médicas. Não é só abrir portas e cobrar caríssimo. É o mercado, né? É o mercantilismo da escola de medicina. Mas a gente quer que faça o seu mercado, mas me forme bem os médicos. Nós precisamos de pessoas bem formadas. Você assim entrou em dois assuntos muito importantes. Eu vou primeiro tentar explorar um pouco mais a questão da relação com as escolas médicas, né? A gente aqui está voltando o Sindicato dos Médicos, que não tinha, né, uma visão para o estudante de medicina, e a gente acha importante, né, que o Sindicato dos Médicos se aproxime daquele futuro médico que está na formação, ou seja, que a gente consiga dar o mínimo de informações, né, para que quando ele termine o curso, né, ele tenha o mínimo da visão de mercado de trabalho, os riscos que ele pode correr, né, se expondo a um atendimento num hospital, numa unidade de urgência sem as mínimas condições, né, porque a gente sabe, quando você termina, você quer trabalhar, você quer exercer, né, a medicina, porque você foi formado para ser médico, e aí você às vezes se esquece que o médico, num hospital, numa unidade de urgência, ele está exposto a todo tipo de ocorrência que possa chegar ali, né? Então ele tem que ter alguma estrutura mínima, né? Ele tem que ter laboratório, ele tem que ter a parte de imagem, ele tem que ter a parte dos profissionais que vão auxiliar ele, e a gente tem que mostrar isso para o estudante de medicina, para que ele, no final do seu curso, ele sinta, né, a importância de até já estar sindicalizado. Não é mais, Tarcísio, deixar um médico num rincão qualquer, com um estetoscópio, um aparelho de pressão no interior e se vire. Nós temos que dar as condições para esse médico exercer a boa medicina, a boa prática médica. Nós temos ali muitos parceiros, a SANC,
que é a Sociedade de Acadêmicos de Medicina de Minas Gerais. E nós queremos esses meninos, eles são associados ao Sindicato dos Médicos e têm os mesmos direitos do médico formado associado. Nós damos para poder manter esses meninos bem protegidos no início da carreira, que a gente tem visto pessoas, colegas recém-formados com um mês respondendo processo no Conselho Regional de Medicina, com um mês de formado e sem saber o que fazer. Então, aqui nós temos cursos preparatórios para esses acadêmicos e o jovem médico. Nós fazemos pelo menos uns 4 cursos por ano, já tivemos anos de 6 cursos, um curso deles com mais de 1.000 presenças durante o evento. Curso de ética médica, curso de mercado de trabalho, curso de judicialização de medicina, para poder saber onde é que eles estão entrando e como devem recorrer, a quem devem recorrer, caso caia em alguma armadilha desses mercados de novos entrantes que fazem contratações, prometem mundos e fundos, e a gente vê que no final das contas você que é o grande responsável por tudo que acontece naquele seu atendimento. Então a importância. Um médico recém-formado, até os 2 anos de formado, ele não paga a contribuição sindical. Ele tem uma contribuição, é gratuito para ele usar todos os direitos, todos os benefícios, todo o jurídico do nosso sindicato, tudo que existe de melhor no sindicato, ele tem gratuitamente. A partir do 3º ano, até o final do 3º ano, que é um tempo que normalmente as nossas residências duram, 3 anos, ele contribui com 50% do valor da contribuição. E o acadêmico, durante todo o tempo dele de acadêmico, ele entra no período que ele quiser, é gratuito. E eles já vão enfronhando nisso. Esses cursos nossos são pontuados no PSU. Então, aqueles colegas, estudantes de medicina, aqueles colegas mesmo formados que querem fazer residência, fazem os nossos cursos e têm pontuação no PSU, facilitando também, porque eles já estão mais preparados do que outros que não fizeram os cursos, uma pontuação para conseguir passar nas provas de residência. Eu acho que é esse tipo de modelo, esse tipo de ideias assim que eu tenho certeza que todos os sindicatos hoje que compõem, principalmente a Federação Médica Brasileira, né, da qual o Sindicato dos Médicos é associado e o Sindicato de Médicos de Minas também, né, tem que ver como uma obrigação, eu vejo como uma obrigação. Porque quando a gente falou lá atrás, quando a gente estava discutindo a questão da não profissionalização do sindicalista, né, dentro dos sindicatos, é necessário que esses médicos novos que estão chegando tenham essa vontade de estar no sindicato para substituir os mais antigos e nós temos sempre renovação nas diretorias, como é o caso lá em Minas, de mais de tem que renovar sempre 2/3, né? 1/3. Então, assim, se você não faz esse trabalho, chega na hora da eleição, você não tem candidato, você não tem quem que se interesse, né? E aí você acaba tendo que repetir nomes e buscar nomes que às vezes até não tem nem o perfil. Então, assim, esse trabalho, essa visão que vocês têm, que a gente está também aqui tentando implementar no Sindicato dos Médicos da Paraíba, para ter uma formação, né, dos novos médicos, né, com uma visão sindical, né, e de trazer os benefícios para os médicos. A gente também tem aqui, não temos oficialmente ainda, mas estamos numa parceria muito boa com a AEMED, que é a Associação dos Estudantes de Medicina da Paraíba. Estamos criando um núcleo de estudantes e médicos recém-formados vinculados ao sindicato, porque é a única forma que eu vejo, né, a única forma assim, que para mim vai garantir com que os sindicatos eles tenham sempre renovações e principalmente com pessoas com uma visão, né, bem plural, né, do que é um sindicalismo hoje moderno, né, para a gente não ter retrocessos de forma alguma. Então, assim, a gente precisa melhorar a cabeça para se tornar uma cabeça associativista. Saber que em sociedade a gente constrói e nós temos melhores resultados. Aquela história de juntos somos mais fortes sempre foi assim. Por isso a nossa grande parceria, tem estados que invejam quando a gente diz que trabalha junto com o Conselho Regional de Medicina de Minas Gerais, Associação Médica de Minas Gerais, nós trabalhamos juntos com a Academia Mineira de Medicina, com o Ministério Público. Eles nos apoiam porque sabem da nossa legalidade, que a gente trabalha dentro da legalidade, a gente trabalha dentro da normatização, a gente não infringe as leis, a gente faz tudo dentro da normatização para poder termos os benefícios que vamos atrás e, na maioria das vezes, temos sucesso neles. Você falou uma coisa fundamental, a união, né, faz com que a gente vá mais longe.
A gente, assim, hoje vive aqui na Paraíba um momento importante de unidade das entidades médicas muito forte, né? Eu tenho o prazer de conviver muito bem com a Associação Médica da Paraíba, Dr. Rondo de Lucena, com o Conselho Regional de Medicina da Paraíba, Dr. Bruno, Leandro, né? A Academia Paraibana de Medicina, Dr. Vilberto Trigueiro, e outras entidades, como a própria Unimed, Dr. Walter Ramalho. Assim, a gente tem, dentro daqueles que fazem o movimento médico a nível da Paraíba, uma unidade muito forte hoje. Tanto que a gente teve recentemente, né, terminamos hoje praticamente uma paralisação no município de Bahia, onde a gente teve uma nota do próprio Conselho Regional de Medicina apoiando, do ponto de vista ético, o movimento, né, e esclarecendo que os médicos não poderiam substituir aqueles colegas que estavam naquele movimento de mobilização. Estarem infringindo o Código de Ética Médica. Quer dizer, nunca tinha se visto isso aqui. Inclusive, foi uma postagem que teve mais de 1000 visualizações, mais de 100 comentários, né, aprovando, né, porque quando a gente está junto, a gente é mais forte, não tenha dúvida. Né? E aí você falou assim, trabalhar com instituições públicas de controle, Ministério Público, Tribunal de Contas. Nós temos também esse trabalho muito bem feito, né, de parceria com essas instituições que, como você disse, a gente quer a legalidade. Né? A gente quer a legalidade e quando você tem parceiros que contribuem, né, você não deve ter assim, nenhum vaidosismo, né, ter aquela questão do ego, não. Eu quero dividir as responsabilidades, eu não quero ser sozinho o protagonista da história, eu quero, na verdade, ter pessoas que empurrem esse movimento para mais longe, para que a gente consiga alcançar mais coisas. E são estratégias, né, Tarcísio? A gente precisa traçar essas estratégias para tornar o nosso sindicato mais forte, mais representativo e com a maior solução dos problemas que nos chegam. Por exemplo, nós estamos visitando parlamentares, deputados federais de nossa base mineira, os deputados estaduais, nós já fomos na grande maioria deles, já fomos em vários vereadores, vendo se a gente consegue projetos de lei, conseguimos legislação, desde que essa legislação não tenha um vício de origem, porque sem vício de origem a gente consegue promover as legislações, porque se tem vício de origem que vai onerar em qualquer coisa o executivo... Seria inconstitucional. Vai ser inconstitucional, não adianta te mandar. Então a gente tem mandado, a gente tem levado propostas já quase prontas a essas parlamentares para eles se desenvolverem e conseguimos algumas leis, algumas coisas que podem melhorar. Por exemplo, a gente vê no nosso estado, na lei de diretrizes orçamentárias, no nosso município de Belo Horizonte e em outros municípios, previsão para um reajuste anual. Está lá na lei de diretrizes orçamentárias, mas a gente não tem uma data base. A gente fica na mão daqueles governantes. Então a gente precisa disso. Está lá, já está orçado. A gente precisa ter uma data base. Todo mundo tem uma data base. Não, eu fico à mercê do meu gestor. Que dia que ele vai querer pagar e se vai pagar? Às vezes 2, 3 anos sem um reajuste, sem uma readequação inflacionária. Não é nem aumentar o salário, uma recomposição inflacionária, que é o que a gente briga na maioria das vezes. São coisas que nós estrategicamente temos feito, procurado esse apoio parlamentar para poder melhorar o nosso diálogo com os gestores. É fundamental essa relação que o movimento sindical hoje tem que ter com todas as instituições, né? Sejam governamentais ou não governamentais, mas é importante essa proximidade com os parlamentares, seja a nível de município, vereadores, ou a nível estadual, com os deputados estaduais e federal, né? Porque são 3 níveis de competência, né? E elas são de formas independentes, né? E que tem que ser tratado separadamente. Vivemos agora recentemente um embate muito forte com o nosso governo do Estado agora, né, não só o Sindicato dos Médicos, mas o Fórum dos Servidores. Nós temos, né, na Lei de Diretrizes Orçamentárias, a recomposição anual, temos uma database que é de janeiro, só não temos o índice. Quer dizer, faltou, vamos dizer assim, aquela questão assim, não, a database é essa, mas e o índice que corrige? Né? E infelizmente a gente não tem esse índice definido, então o reajuste é sempre dado que pode ser de 0,1 até o limite de 100%. Mas, assim, é uma dificuldade. Tivemos agora 5% de reajuste no vencimento básico, que o nosso vencimento básico a nível do governo do Estado é muito pequeno, né? Hoje é R$ 1.500 e com o restante das gratificações, né, você chega aí para uma jornada de 20 horas
semanais em torno de R$ 6.500. É um salário baixíssimo, talvez um dos mais baixos do Brasil. Nós vimos isso no concurso federal agora. O concurso dos concursos federais, Sim, com todas as áreas. sim. O pior salário de todos, mesmo para nível secundário, nem era nível superior, é o do nível. médico. Então foi uma coisa É aquela história vexatória. da herança que a gente herdou de que o médico, né, a ideia que sempre sabe fazer do médico era que o médico vivia muito bem, que não precisava de salário, era um profissional liberal, mas hoje você não tem mais essa característica do profissional liberal clássico, aquele cara que manda na sua forma de receber o dinheiro. Ele não tem mais o particular. Assim, eu converso com vários colegas que têm consultório particulares, né, mas assim, é pouco. Todos trabalha para convênio, ou trabalha para a prefeitura, ou trabalha através de PJ para uma outra empresa. Então, isso tem que ser regulamentado, porque senão, quando a gente tiver, vamos dizer assim, essa soma do que você falou, assim, a grande quantidade de médicos entrando no mercado, e médicos, pior, sem uma qualificação adequada, né? Com uma lei de mercado que a gente chama oferta e demanda, quer dizer, vai jogar cada vez mais esse salário para níveis inferiores, né? Então, assim, é muito trabalho, a gente sabe que é um trabalho que vai depender da nossa articulação a nível federal. A gente vai falar sobre isso daqui a pouco, que é uma luta que a gente tem que ter, que é a questão do salário profissional do médico nacional, né, defendido aí por vários parlamentares, mas a gente tem que tentar unificar todos esses projetos num só para tentar fazer andar mais rápido, né? Tarcísio, mas a gente tem problemas gravíssimos que vocês passam como nós, eu tenho certeza, assim como outros estados passam também. Por exemplo, concursos. É obrigação, por lei, que ocorram concursos, que aquelas pessoas que trabalham ali nesses serviços públicos sejam concursados. Muitas vezes a gente faz as denúncias ao Ministério Público, tantos anos sem concurso, o pessoal já aposentou, não tem mais como repor. Aí me abrem um concurso, vamos supor, pagando R$ 1.500 ao médico, um carga horária de 20 horas. Enquanto o PJ, esse mesmo município paga lá R$ 10.000, vamos colocar um salário alto da PJ, para poder dizer que fizeram o concurso. Olha, nenhum médico quis. Claro que não vai, porque ele contrata a R$ 10.000 uma PJ, mas no concurso público ele me põe um salário de 10 mil sem carreira, não tem plano de carreira. Outro problema que estamos enfrentando, o Mais Médicos. Vocês também devem estar enfrentando. É um programa muito bem-vindo, um programa muito querido para colocar médicos onde tem difícil acesso de colocar médicos. Um programa para gerir, para poder termos a população no Brasil inteiro, nos lugares mais escondidos do Brasil, levar um médico para dar uma boa assistência. Mas não é isso que a gente tem visto em Minas Gerais. A gente tem visto trazer médicos dos mais médicos, substituindo o médico que já existia naquele posto, naquele local, naquele centro de saúde, por um médico do mais médico, demitindo o que já estava lá. Olha como é que as coisas são feitas de maneira irresponsável e irregular. E vários municípios com essa denúncia, Tarcísio. Não, muitos. A gente também tem aqui, né? E esse é um problema que a gente vai ter que debater e a gente espera que a Federação Médica Brasileira encampe essa discussão com a antiga DAPS, que agora é a Agência de Gestão do SUS, né? A GESUS, para encontrar um mecanismo de que coloque realmente o médico para trabalhar no interior em condições adequadas, né? E não venha fazer com que esses médicos venham substituir outros que estão naquelas cidades mais próximas, né? Porque a gente viu, né, no levantamento que esses médicos acabaram ficando nas grandes cidades, né? Aqui em João Pessoa mesmo, que é a capital, eu acho que a gente não precisava ter médicos. Do mais médicos. Né? Por quê? Porque bastava se fazer um concurso adequado, né, com salário digno, com a carreira, com PCCR que desse ao médico alguma segurança dele terminar sua aposentadoria com dignidade. Né? Então, a gente não precisaria de mais médicos. Tarcísio, os gestores municipais estão utilizando desse artifício para fazer economia. Sim. Eles trazem um dinheiro que é federal para fazer uma gestão municipal
Ao contrário, esses médicos tinham que estar nos rincões mesmo, trabalhando e atendendo a população com qualidade, com condições de trabalhar. Não é só soltar com estetoscópio, sem condição nenhuma, com aparelho de pressão, vai ser médico aí, resolve os problemas. Não é isso que eles precisam também. E poderia-se aproveitar essa GESUS, né, para criar a própria carreira de médico do Estado, que a gente é uma bandeira antiga do movimento médico, ou seja, onde ele ia começar lá, ficar 2, 3, 5 anos e vir depois progredindo, né, para terminar a sua carreira num centro mais desenvolvido. Né? Eu acho assim que falta vontade política, falta interesse, né, dos órgãos de controle também, de fiscalizar melhor isso, né? Porque uma coisa se coloca no papel e na prática a gente vê acontecendo de outra forma. Né? Então, assim, se não houver vontade política, e aí eu falo nas 3 esferas, municipal, estadual e federal, e também o interesse maior dos órgãos de controle de fazer com que a lei seja cumprida, sempre vai ter os arrumados, sempre vai ter aquela situação extraordinária que acaba se transformando numa normalidade e desvirtuando todo um programa, né? Tarcísio, igual existe no judiciário. Por que consegue o judiciário colocar juízes e esse pessoal deles em qualquer lugar? Porque existe uma carreira. Por que nas Forças Armadas consegue colocar um militar lá em qualquer lugar do Pará, do Amazonas, do Tocantins, em qualquer lugar você consegue? Porque existe uma carreira. Ele sabe que ele vai ficar um tempo, depois tem as transferências, as mudanças, e ele vai se realocando. Nós precisamos, sim, de uma carreira efetiva, de condições de trabalho e dignidade, né, Tarcísio? É isso que a gente dignidade. A gente quer. Para poder, né, oferecer uma boa medicina a todos. Vamos falar um pouco dessa questão da pejotização, que eu acho que é uma coisa que foi plantada, vamos dizer assim, e aí houve um entendimento pelo Supremo Tribunal Federal, pelos órgãos que avaliaram essa questão da terceirização das atividades fins na área de saúde, porque antes a gente tinha uma grande defesa, né, quando não era possível terceirizar as atividades fins, no caso da saúde e o atendimento médico, né? Mas aí isso foi vencido depois de uma ampla discussão, né, e se interpretou que a Constituição ela permite. E aí eu vou usar aqui as palavras de um colega nosso que é do sindicato, Dr. Márcio Costa, que é estudioso dessa área, ele inclusive é advogado também, e eu acho que ele está corretíssimo. Nós médicos, e é a posição do Sindicato dos Médicos da Paraíba, nós não somos contra a questão da PJ para o médico, porque é uma realidade, é uma evolução natural da relação médico, né, com aquela instituição que ele está trabalhando. Para ele é melhor, ele já tem 2 vínculos, ele não pode ter um terceiro, ele achou mais vantagem, ele tem já a sua empresa. Então, agora, essa visão para o setor público, né, ela tem que ser balizada, ela tem que ser, de certa forma, limitada, né, com o termo que está lá na própria Constituição, está lá na Lei 8080, que diz o seguinte, que é de forma complementar. Né? É aquela história que nós falamos dos concursos públicos. Estão trocando os vínculos de concursos, os vínculos de CLT por PJ. E usando. E, infelizmente, Tarcísio, por desinformação dos recém-formados, dos jovens médicos, contratos totalmente falidos. Precário. Nós abrimos nossa assessoria. Por favor, tragam os contratos para a gente ler, deixa a gente mostrar para vocês o que vocês estão assinando. Vocês estão assinando, vocês nem leram o que vocês... Muito cuidado esses colegas jovens médicos, mesmo os médicos mais antigos, que às vezes querem trabalhar numa PJ, não leem os contratos. Alguns trabalhando já há anos como PJ e sem contrato nenhum de trabalho, Tarcísio. Outros contratos que nós lemos recentemente, nós podemos te pagar até com 3 meses de atraso. Aí nós vemos em Belo Horizonte acontecer, na grande região metropolitana e nos municípios, que quase todos têm PJ agora, atrasos frequentes que nós temos que ir, brigar e fazer cobranças. E o médico não pode fazer nenhum movimento.
Porque ele é PJ, como ele vai fazer um movimento contra a própria empresa dele? Nós orientamos, nós aconselhamos, vimos que realmente precisamos de trabalhar, é o que nós temos para trabalhar, mas nós temos que brincar por vínculos mais sólidos, vínculos mais eficientes, vínculos que nós sabemos que nós vamos ter direito a um descanso, direito a uma remuneração num período de férias, direito a adoecimento, que nós todos podemos adoecer, nós somos seres humanos, nós não somos heróis, como nos colocaram, Tarcísio. Nós somos seres humanos que merecemos respeito e trabalhamos muito com respeito com a população, aqueles que nós atendemos. Mas parece que o respeito vindo de lá para cá, dos gestores principalmente, é cada dia menor. Estão nos tratando muito mal. E fazem essas PJs, onde o colega assina contratos que ele não sabe o que está assinando. E às vezes é obrigado até a entrar numa empresa que ele nem que ele sabe nem conhece quem são as pessoas. Ele não sabe se tem dívida passiva naquilo ali. E o nome dele está ali. Um colega que muitas vezes já forma devendo R$1 milhão. Uma escola de medicina, 12 mil por mês. Se você botar durante 6 anos essa formação, vamos colocar que ele forma devendo R$1 milhão. Ele precisa de pagar essa conta. A conta não fez, ele tem que trabalhar. Nós entendemos que ele precisa trabalhar, mas nós precisamos de orientar. Cuidado com onde que você está assinando sua PJ, que você pode sair com uma dívida maior do que você já tinha, naquela vontade grande de pagar aquilo que você deve, entrando em qualquer vínculo de trabalho. Ver quem está nessa empresa, ver os contratos. Cuidado quando atrasar os salários, já nos tragam as denúncias das PJs. Estamos com vocês, entendemos que precisamos, mas entendemos também que é o pior vínculo de trabalho que nós podemos ter são as PJs atualmente. Apesar que dizem do imposto de renda, mas nós não temos nenhum direito numa PJ. Não, ele só vai pensar nisso quando, e é uma coisa que nós estamos sujeitos, porque nós somos seres humanos, é numa doença. Você ficar 15 dias sem poder trabalhar, sem receber, né? Sem ter nenhuma garantia, e aí você vai ver que aquele valorzinho, né, um pouco maior do que você recebia na PJ não vai cobrir esses dias todos que você deixou de trabalhar e ainda teve que gastar, né? Sem falar que você vai, se você não souber administrar a sua vida financeira, né, você no final, você buscar um momento de se aposentar, né? Porque não vai existir essa palavra para você, você vai ter que trabalhar até morrer. Né? E o que os colegas mais antigos voltando a trabalhar para ajudar as famílias. E para ajudar as Já famílias. podiam realmente estar aposentados, mas voltam a trabalhar, dar plantão em unidades superlotadas, cada dia mais lotadas, para poder... São rimos de família, né? Exato. A gente estava conversando aqui com alguns colegas, eu acho que foi o Dr. Ronald da Associação Médica, existe as pesquisas, né, já realizadas de que a vida média, né, de um profissional de saúde médico, né, que trabalha justamente naquelas especialidades mais estressantes como cirurgia, anestesia, psiquiatria, na própria unidade de saúde da família, que é muito estressante, porque tem a questão social, né, a vida média é em torno de 10 anos, menor do que na população em geral. Então, o médico hoje, ele adoece muito mais, né, do que a população em geral e vai ter que conviver com isso por um tempo maior e até... Tarcísio, não só adoecimento, autoextermínio, outras coisas no meio médico são maiores. Nós trabalhamos com a coisa nobre que é a vida do ser humano e às vezes estamos de mãos amarradas por ineficiência do sistema para salvar as vidas que a gente desejava salvar. Um sistema falido que nos põe para trabalhar sem menores condições, nós denunciamos aos nossos conselhos, mas às vezes o próprio Ministério Público, em alguns casos, eles fecham os olhos e diz é melhor como Estado que não ter nada. Concordamos, tem que ter alguma coisa, mas não com as condições que estão deixando para esses meninos entrando nesse mercado trabalhar. Não deixar a coisa piorar, né? Você tem que, tá assim, então vamos fazer um tratamento que vá evitar que a coisa se agrave, porque o que eu estou vendo é que está se agravando. Eu sou de uma geração, somos praticamente contemporâneos, né? E assim, o que eu vejo hoje, assim, é o médico andar com a sua casa dentro do seu carro. Ele sai do seu carro, puxa a sua malinha, vai para um plantão, termina o plantão, ele volta para o carro, tá ali dentro mesmo, ele troca de roupa e vai para um outro plantão e entra nessa ciranda, nessa roda, né? Que a gente sabe que não é bom para a saúde, né? Como se colocou aí, o índice de suicídio é alto na área médica,
a síndrome de Burnout, nem se fala, todo mundo hoje é um negócio assim impressionante a quantidade de medicação controlada. E o que é pior, às vezes você se afasta da sua família para poder manter a sua família. Isso aí traz um prejuízo muito grande, mas assim, só vemos coisas ruins com essa nova modalidade. Se você tivesse o seu emprego bem remunerado, com uma carreira que lhe desse segurança, né, você pudesse ter mais um vínculo, né, seria o suficiente. Né? Meu pai é de uma época, meu pai era médico, e criou os seus 4 filhos com um emprego só, como médico. Né? Assim, porque a antiga empresa que ele trabalhava, a Fundação CESP, que era a Fundação Nacional de Saúde, ela pagava bem sim, e prestava um excelente serviço à população, principalmente aqui na região Nordeste e na região Norte. Mas vamos falar de coisa boa também. Vamos falar de FMB, Tarcísio? Vamos lá. Acho que a FMB é uma coisa boa de a gente falar, hein? A nossa federação. A nossa federação. Eu, assim, sou um dos, praticamente... Fundador, né? Porque a gente, junto com outros sindicatos, né, resolvemos, né, criar uma federação nova, né? E isso foi um processo de construção muito importante, né? E hoje a gente viu que aquilo que a gente imaginava há 8 anos atrás, né, está dando excelentes frutos, né, com sindicatos assim muito representativos do Brasil vindo para a FMB, o Sindicato de Minas está com a FMB, o Sindicato do Pará, o Sindicato de Pernambuco, Rio Grande do Sul. Recentemente o Paraná retornou, veio para a FMB. Então hoje a FMB, eu não tenho dúvida de dizer, ela representa a imensa maioria dos médicos do Brasil. São Paulo é um sindicato importante, não está na FMB, mas conversa muito bem com a FMB, o CIMESP, e não tenho dúvida que em breve eles estarão conosco. Então a gente tem hoje, mesmo sem São Paulo estando na nossa base, mas o Rio de Janeiro está, Rio Grande do Sul, são 20 sindicatos hoje, são praticamente 80%, né, dos sindicatos do Brasil. Do Brasil, né? Olha a importância da representatividade. Existiam outras atuações a nível nacional, só que foram perdendo a representatividade. Não sabemos ao certo porquê, ingerência, gestão ruim, mas a Federação Médica Brasileira está num momento de subida e vai decolar, já decolou. Nós aqui, eu e você, nós estamos na FMB já vai para 3 anos, convidamos, né, Tarcísio, aqueles sindicatos que ainda não fazem parte da FMB, virem compor conosco. Tenho certeza que essa composição vocês verão que estão realmente representados na Federação Médica Brasileira. Assim, não, só para aqueles que desejam, né, a união, ou seja, a unidade do movimento médico, é o que a FMB deseja. Agora, deseja essa unidade dentro da FMB, porque nós representamos a grande maioria. Nós temos hoje, assim, 80% dos sindicatos do Brasil, né? E os maiores estão conosco. Nós temos ali dentro da FMB atualmente o Fernando Mendonça, foi presidente do Sindicato dos Médicos por 2 gestões em Minas Gerais, um cara super inteligente, um pediatra. Ele também é psicólogo e está formando em Direito esse ano agora, no final do ano ele forma em Direito também. Um cara super estudioso, com mestrado e super preparado para o posto que ocupa de vice-presidente na FMB. Nós sabemos que a próxima eleição para a FMB, pelo nosso estatuto, pelo nosso regimento, vai sair alguém da região sudeste. E a gente está brigando, viu, para colocar uma pessoa preparada na presidência dessa casa, porque eu tenho certeza que ela essa decolagem já subiu e já está alcançando outros patamares. Eu acho que Minas assim, se credencia como o principal candidato, né, e eu gostaria que fosse o único candidato, né, para ocupar a próxima presidência da FMB, pela própria estrutura do sindicato dos médicos, né, pela história. Eu conheço o Fernando não há muito tempo, né, mas assim, sei da capacidade dele, porque às vezes que a gente esteve junto, ou seja, é um cara centrado, é um cara preparado,
né? E como você disse, já ocupou 2 vezes o Sindicato dos Médicos de Minas, hoje é o vice-presidente. E se depender de mim, não tenha dúvida que vai ser o nosso futuro representante. Contamos com o seu apoio. Está longe a eleição ainda, mas vamos. A gente fala da eleição assim, mas é um nome que se coloca realmente dentro do nosso. Do nosso projeto, da nossa proposta, né, de ter uma FMB sempre apartidária, sempre focada no médico, sempre visando renovar, trazer estudantes, ou seja, todo projeto, né, nosso tem que ser pensado a médio e longo prazo. Então, eu acho que a gente vislumbra isso. Olha como que a FMB é importante, Tarcísio. A gente não tinha representatividade na América Latina e mundial que nós temos hoje. Foi depois dessa grande fusão da FMB, dessa maioria dos sindicatos brasileiros, nós estamos fazendo parte agora, a FMB e vários sindicatos do Brasil fazem parte de uma constituição da América Latina e que discutimos pautas, as mesmas que nós conversamos aqui hoje, porque isso parece que na América Latina toda se difunde dessa maneira, e a nível mundial. Teve um evento recente em Alicante, na Espanha, onde foram discutir dessas pautas que nós debatemos aqui. Tudo porque somos conhecidos mundialmente como a Federação Médica Brasileira. Olha a importância desse nosso movimento. A nossa representatividade ela é inegável, tanto que fomos convidados, somos articulados. Eu cheguei a participar de umas 2 reuniões online aqui com relação aos sindicatos da América Latina, né? Não estive em Buenos Aires e nem fui para Alicante, porque a nossa delegação já estava muito bem representada. Sim, eu também não fui pelo mesmo motivo. A nossa delegação estava muito bem representada e tanto que nós conseguimos agora colocar lá o Valdir, né? O Valdir como nosso representante dentro desse grupo, né, que coordena os sindicatos médicos a nível mundial e que conseguimos trazer, inclusive, né, o próximo congresso, que é este ano, né, para o Brasil. Está se definindo o local, Minas é uma possibilidade. Eu acho que o próximo congresso vai ser no ano que vem. Deve ser em março, abril do ano que vem. Nós temos, vai ter agora a sua terrinha aqui. Isso, vai ter um congresso da FMB que nós vamos falar, e vamos ter um congresso lá em Minas Gerais em novembro. Isso, vamos falar dele agora, porque a gente tem 2 congressos importantes, e aí vai a mensagem para todos os colegas médicos, principalmente de estudantes e médicos recém-formados, porque esse congresso extraordinário da Federação Médica Brasileira acontece agora de 14 a 16 de março. Ele vai discutir algumas alterações do Estatuto da FMB e vai trazer temas muito importantes, né, para o debate nosso a nível nacional. O primeiro tema, ele acontece na sexta-feira de manhã, que vai tratar dos vários projetos hoje que se encontram a nível do Congresso Nacional para definir um valor mínimo, né, um salário profissional do médico. Ou seja, a exemplo do que os agentes comunitários de saúde têm, ou do que a enfermagem conseguiu recentemente. Não vamos cometer alguns erros que foram cometidos, ou seja, a gente tem que fazer uma coisa bem feita para não haver judicialização, né, como aconteceu agora com o projeto de lei da enfermagem, mas a gente vai trazer uma pessoa do Conselho Federal de Medicina, que é a assessora parlamentar, né, para os assuntos políticos lá, que vai dar um panorama. Estamos convidando a senadora Daniela Ribeiro, que é uma das pessoas que tem um projeto. São vários projetos que tratam do assunto, né? Tem o do Ronaldo Caiado, tem agora projetos também que já tramitavam, né? E que a gente vamos tentar pensar todos num projeto só para andar mais rápido. Então, assim, nessa palestra a gente vai debater essa importância da gente ter um piso para evitar esse tipo de concurso aí com R$ 1.500. Valdir, você falou do Valdirzinho, nosso representante mundial agora. Você me desculpa falar, mas com a sua qualidade, com o seu trabalho, o que eu vi aqui em João Pessoa, na Paraíba, eu tenho certeza que vai ser um evento fantástico, Tarcísio. Vocês vão conseguir reunir todos esses sindicatos de base da FMB aqui. Tenho certeza que vocês conseguirão trazer vários representantes das ligas de estudantes, das agremiações de acadêmicos de medicina, e vai ser um evento para melhorar, para aumentar a representatividade da Federação Médica Brasileira. Não tenho dúvida. E a gente vai contar com certeza com a delegação boa aí de Minas.
né? Estaremos juntos. E à tarde a gente vai ter um assunto importantíssimo, que é justamente a questão da pejotização para o médico e os riscos para o médico. Que é isso que a gente quer dar mais ênfase. A gente não é contra a pejotização, a gente é contra os riscos que os médicos acabam se submetendo sem conhecimento. Então, o nosso presidente, que é médico do Tribunal de Contas do Estado, doutor Nominando Diniz, já confirmou a presença dele como palestrante. Ele vai apresentar a palestra dele. É uma pessoa que entende muito, que fez uma luta tremenda e ajudou muito o Sindicato dos Médicos aqui na luta que a gente teve contra as OS há uns 5 anos atrás. E ele entende muito dessa questão e vai falar muito sobre isso, a gente vai debater. No sábado a gente vai ter uma mesa envolvendo justamente todos os estudantes de medicina, né, que vierem a Paraíba participar do evento, para justamente debater a participação do estudante de medicina e do médico recém-formado no sindicalismo, né? Ou seja, mostrar para eles justamente a importância deles estarem também próximos ao sindicalismo. A gente diz que é um cobertor que os acadêmicos têm. A gente cobre com esse nosso cobertor no início da carreira e ele vai vendo as vantagens de estar coberto nas épocas de inverno. Então, é um seguro que você precisa ter. Não precisa de usar. Tomara que nunca precise. Mas, se precisar, ele está na sua mão para ser usado. Bom, o papo está excelente. Estamos chegando no nosso tempo, mas, assim, existiam outros assuntos para a gente falar, mas, assim, o tempo fica limitado. Mas pudemos aqui desfrutar do conhecimento, né, do nosso amigo Jordani sobre sindicalismo médico. Vocês perceberam que ele é uma pessoa extremamente bem formada nesse sentido. É o presidente do Sindicato dos Médicos de Minas Gerais, sempre visita aqui João Pessoa e a gente vai estar sempre de braço aberto em receber você aqui na nossa cidade, né, que acolhe a todos de coração aberto, e deixar novamente a lembrança de vocês marcarem essa data, 14, 15 e 16 de março, para que no Congresso a gente volte a se encontrar com todos os sindicatos dos médicos do Brasil. Estão todos convidados, a gente vai fazer o convite formal, mas todo mundo já está contactado. As inscrições já iniciaram online, para que a gente faça um grande congresso e saia cada vez mais fortalecido. E com a experiência de grandes sindicatos, como o Sindicato dos Médicos de Minas Gerais, a gente fica tranquilo e que a Federação Médica sempre vai estar em boas mãos. Jordani, fica à vontade para você Deixa fazer. eu dizer só algumas palavras para os colegas médicos. Queria dizer palavras de otimismo, de esperança, que dias melhores virão. Não tenham dúvida disso, meus amigos. Dias melhores virão. Eu sou um apaixonado com o que faço. Eu acho que se eu nascesse 1 milhão de vezes, eu seria médico 1 milhão de vezes. E a gente não cansa de estudar, né, Tarcísio? Nós somos estudiosos incansáveis. Estou fazendo 31 anos de formado, sou ortopedista e traumatologista, com meu RQE, sou médico legista da Polícia Civil de Minas Gerais, tenho um concurso público na Prefeitura de Belo Horizonte, já estou completando lá 7 quinquênios nesse concurso. Então, a gente trabalha incansavelmente nos vínculos públicos, no nosso consultório particular, nos nossos hospitais, nas nossas Unimedes, nos nossos serviços, onde nós realmente temos que ser valorizados, ser reconhecidos e que a nossa experiência possa ser transmitida aos mais novos. Então, esperança e otimismo. Não desanimem, vamos colocar essa medicina mais forte, mais eficiente, que a gente consiga melhores condições, melhores vínculos, melhores salários, e eu tenho certeza, Tarcísio, se a gente continuar nessa luta como nós estamos, a população sairá vitoriosa, assim como nós. Porque se nós somos vitoriosos, aqueles que nós assistimos também serão vitoriosos. Sem dúvida. Faço as minhas as palavras de Jordani, que demonstra aí uma coisa muito importante, né? Fazer esse sindicalismo médico não significa deixar de fazer medicina, porque todos nós continuamos trabalhando como médicos e temos uma questão a mais, porque a gente quer ver a medicina melhor, a gente quer deixar uma assistência melhor para a população e formar esses novos médicos que vão chegar. Eu não tenho certeza que a gente tem um futuro brilhante se todo mundo trabalhar junto, né, com o mesmo objetivo, buscando aí sempre a melhor assistência à população. Muito obrigado. Não se esqueçam de nos marcar aí no nosso YouTube, acompanhar o nosso canal do Spotify. O programa fica gravado, foi excelente. E a gente tem certeza que aquele que assistir
né, esse podcast aqui vai sair com uma outra visão do que é o sindicalismo médico no Brasil. Parabéns à Federação Médica Brasileira, um abraço aí ao presidente Tadeu, né, e a todos os membros da federação.